No final de 1959, Neide, uma bela moça carioca, conheceu o motorista Antônio Couto Araújo dentro de um trem. Os dois engataram um romance e passaram a se ver quase todos os dias. O entusiasmo da relação durou cerca de 5 meses e foi abalado quando Neide descobriu que o seu pai era casado e pai de 2 meninas pequenas. A moça passou então a insistir para que Antônio se separasse da mulher, a Nilza. Por mais de 3 meses, eles seguiram mantendo o relacionamento clandestino, com Neide sempre cobrando o rompimento de Antônio com a esposa e ele adiando a decisão. A história, até então, idêntica a de tantos outros adultérios, mudou quando Neide se deu conta de que o amante não iria abandonar a família e resolveu castigá-lo. Foi a partir desse momento que Neide começou a planejar meticulosamente o futuro crime. Tânia Maria Coelho Araújo, filha de Antônio, foi a vítima de um crime passional e faleceu com apenas 4 anos de idade, após ser brutalmente assassinada com um tiro na nuca, que partiu de uma pistola calibre 32. Um caso que posteriormente ficou conhecido através da mídia da época pela alcunha de Fera da Penha. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era manhã de um feio e frio dia 30 de junho. As pessoas se movimentavam rumo ao trabalho e a cidade estava despertada muito, exatamente como toda metrópole que se preze. As pessoas que trabalhavam ou no próprio local ou nas imediações do matadouro do bairro da Penha já se encontravam em seus postos e já tinham iniciado suas atividades quando gritos e correrias começaram a chamar a atenção de todos. Ninguém entendia o que estava se passando, mas quase todo mundo deixava seus afazeres para saber o que efetivamente acontecia. Até que tudo começou a ficar mais claro. Chocada, a maioria das pessoas próximas ao local foi informada de que, em um terreno baldio ali pertinho, fora encontrado o corpo de uma criança, ainda sem sexo definido, todo queimado e irreconhecível. A brutalidade da cena chocou até os homens mais rudes, acostumados com a matança de animais no abatedouro do bairro. Ninguém entendendo como podia ter acontecido uma barbaridade daquela, com uma criança que aparentava talvez 5 anos. Logo se saberia, porém, que a criança era uma garota de 4 anos, que o seu nome era Tânia Maria e que antes de ter o seu corpo incendiado, levara um tiro a queima-roupa na cabeça. O triste acontecimento se torna um prato cheio para a imprensa. A notícia chegou à população em grandes e dramáticas manchetes, dividindo os noticiários com as eleições de outubro próximo, com a escolha da Miss Brasil de 1960, ainda com o caso Aida Cury, com o crime de Sacomã e com uma estranha história que dava conta de que o mundo iria acabar no dia 14 de junho próximo. O drama real do assassinato da garota virou uma tragédia, daquelas que sempre povoavam o mundo de Nelson Rodrigues. Assim que acionada, a polícia não teve muitas dificuldades de chegar ao assassino. A assassina, na realidade. Seu nome, Neide Maria Lopes. Idade, 22 anos. Estado civil solteira. Profissão comerciária. Motivação do crime: ciúme e vingança. Logo, em menos de 24 horas, toda a imprensa noticiava a prisão e confissão de Neide, a partir de então conhecida como Frankenstein de saia, mulher fera, besta humana e posteriormente pelo cognome que mais colou a sua figura, a Fera da Penha. Nos próximos dias, toda a história foi desvendada em detalhes, a população ficando cada vez mais impressionada quando os detalhes da trama macabra começaram a ser revelada em seus aspectos mais sinistros. Neide Maria, solitária e recatada, conheceu Antônio, motorista de profissão, em uma estação de trem. O rapaz, em pouco tempo de conversa, percebe que aquela moça tímida era uma presa fácil, iniciando ali um romance daqueles típicos do início da década de 60.
Neide estava esperançosa de terminar os seus dias solitários, já que Antônio, além de educado, lhe pareceu uma pessoa honesta, digna de confiança. Tornaram-se amantes, mas com a promessa de casamento, assim que as condições o permitissem. Até que a dura realidade abriu seus olhos. Após cerca de 3 meses de namoro, encontrando-se praticamente todos os dias, ela descobre que Antônio lhe escondia o fato de que, além de casado com uma mulher de nome Nilce, ainda tinha 2 filhas pequenas. Nessa época, namorar um homem casado era fatal para qualquer garota, principalmente quando o fato era descoberto por amigos e vizinhos. Seu nome caía na boca do povo, conforme se dizia. A descoberta desse fato despertou-lhe os mais baixos instintos humanos. Sentiu-se traída pelo homem que confiava, além de jogar por terra todos os seus sonhos de ter um bom homem ao seu lado por toda a vida. Resolveu colocar Antônio na parede, ou a família ou ela, sem discussão. Só que Antônio foi empurrando o caso com a barriga, prometendo ao longo dos meses que iria abandonar a mulher, que não aguentava mais, que tudo era uma questão de tempo, que havia o problema das crianças, que ela tivesse paciência e assim por diante. Nada ignorante. Neide logo ficou convicta de que seu namorado nunca iria abandonar sua família, que seus sonhos nunca se realizariam. Sua ira começou a se transformar em uma forte convicção. Iria se vingar da afronta de Antônio de uma forma que ele, ao longo de sua vida, nunca mais esqueceria. Seu primeiro passo foi se aproximar da família do namorado. Conseguiu enganar Nilza, dizendo-se ser uma antiga amiga do colégio, ganhando sua confiança e começando a frequentar sua casa. Sua educação e boas maneiras conquistaram Nilza, as duas iniciando uma relação de amizade. Sabendo pela rival que Tânia Maria era o xodó do pai, imediatamente se convenceu de que a menina seria o alvo de sua vingança. O destino da garotinha ficou assim, determinado. Conhecendo a rotina da casa do amante, principalmente os horários em que as 2 garotas iam e vinham do colégio onde estudavam, ela bolou um plano diabólico. Fazendo-se passar por Nilza, Neide telefonou para a escola, dizendo que Tânia teria que voltar mais cedo para casa e que uma vizinha iria passar por lá para pegar a garota. O pessoal da escola de nada desconfiou, e Neide saiu com Tânia aparentemente despreocupada. Qual não foi a surpresa de Nilza, sua dor, ao ser informada mais tarde, quando levava o lanche da garotinha, de que Tânia não se encontrava por lá, que saíra mais cedo exatamente como ela havia pedido ao telefone. Reconheceu as feições de Neide conforme descritas pelo pessoal da escola. Em desespero, entra em contato com o marido, contando-lhe angustiada sobre o acontecido. Antônio, na mesma hora, ficou convicto da participação da namorada, mas, como ela sempre se mostrara cordial, não obstante suas cobranças para que ele abandonasse a família, pensou em muita coisa, menos na possibilidade de que ela pudesse fazer algo de mal à sua filha. No entanto, Neide tinha as mais macabras intenções. Levou a garota para diversos locais, inclusive para a casa de uma amiga, ao mesmo tempo em que adquiriu uma garrafa de álcool em uma farmácia por onde passara. Em casa, Antônio e Nilza aguardavam, aflitos, algum contato de Neide, ou mesmo alguma notícia da filha desaparecida. A chegada da noite deixou o casal mais angustiado. Agora, desconfiado e temeroso de que algo de muito ruim poderia ter acontecido. Às 8h30 da noite, Neide decidiu que Tânia Maria tinha que ser sacrificada. Inflexivelmente, dirigiu-se a um local que àquela hora ela sabia que estava completamente deserto, e sem dó nem piedade, agarra o revólver, mira a cabeça da garota, dá-lhe um tiro, após o qual pega a garrafa de álcool, despeja o líquido sobre o corpo estendido no chão e lhe ateia fogo. Logo, abandona o local, dirigindo-se para sua casa. As investigações policiais a cargo do delegado Olavo Campos Pinto, do 24º Distrito Policial, não tiveram muita dificuldades em chegar até Neide, porquanto ela deixara enormes rastros por onde passara. Com uma frieza que impressionou a todos, já que era evidente sua culpa no episódio, negou firmemente as acusações em interrogatório que ultrapassou as 12 horas. Negava e negava, protestava inocência, dizendo-se perseguida pelas acusações de Antônio, só porque tiveram um caso com ele. Ela só ficou abalada quando confrontada com o revólver utilizado para cometer o crime.
Olavo Campos, mostrando-lhe a arma, já confirmada ser de sua propriedade, diz a Neide que se o revólver era dela, somente ela poderia ter praticado o bárbaro ato, porque além de ter os motivos para tal, ela não tinha álibi para confirmar a sua não participação no episódio. Mas ela se negava a tirar a máscara de sua face. Dava pistas falsas, chegando a perguntar ao delegado por que tinha que ser ela a assassina e não outra qualquer. Este teve que lhe explicar que o revólver tem raias dentro do cano e que, quando uma pessoa atira, a bala sai girando e o projétil apresenta as marcas das raias do cano. Também foi-lhe mostrado o laudo que confirmava ser de seu revólver a bala assassina. Dessa forma, com argumentos e convicção, Olavo Campos foi minando as resistências de Neide, até que, em uma crise de choro, ela confessa todos os detalhes do crime e de sua preparação, seu choro se tornando convulsivo em um misto de culpa e resignação. A imprensa, assim que Neide confessou sua culpa, fez seu carnaval de sempre, cada órgão se esmerando em escolher as manchetes mais apelativas. Mas o epíteto que mais pegou e que ficou até os dias de hoje foi mesmo Fera da Penha. Quando a imprensa noticiou que a reconstituição do crime seria realizada com a presença da assassina, centenas de pessoas se dirigiram ao local do crime, dezenas de piedosas mulheres, daquelas que vão à missa todos os fins de semana e pedem proteção a Deus contra as maldades do mundo, ficaram de prontidão no local, esperando a chegada de Neide, exigindo justiça e prontas para lixá-la. A maioria com a esperança de poderem fazer justiça com as próprias mãos se a reconstituição viesse mesmo a ser realizada. As próprias detentas da penitenciária de mulheres de Bangu, algumas com crimes tão perversos quanto os de Neide, revoltadas, ameaçaram matá-la e também fazer justiça. Segundo elas, era verdade que cometeram crimes terríveis, porém, o de Neide teria ultrapassado todos os limites. A morte seria pouco para ela. E não demoraria muito a quase totalidade da imprensa, como sempre acontecia quando o crime cuja barbaridade excedia os limites do aceitável estava discutindo a adoção no país da pena de morte, a santificação de Tânia Maria, assim como aconteceu no caso Aida Cury, se espalhou por todo o Rio de Janeiro. Na edição de 30 de junho de 1960 da Revista do Cruzeiro, o famoso repórter policial Arlindo Silva deixaria para a posteridade a matéria denominada Tânia Maria é agora a Menina Santa, explicando aos leitores de todo o Brasil o que estava acontecendo com o local onde o crime foi perpetrado, como para lembrar a todos que o crime não poderia ser esquecido. O interesse pelo caso foi diminuindo nas décadas seguintes, porém, a Fera da Penha se tornou quase que uma lenda urbana do Rio de Janeiro. Uma história ainda contada por muitos que viveram naquela época, ou assistiram reportagens sobre o caso nas décadas posteriores ao acontecimento. O matadouro virou a praça e ganhou uma placa que lembra a tragédia até hoje. O túmulo de Tânia, no cemitério de Inhaúma, recebe muitos presentes e homenagens de pessoas que acreditam que a menina virou uma santa.